Hoje tem 3 tipos de bombas diferentes para a gente comentar. Uma delas é bastante boa, inclusive. Já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal ativando o sino. E vamos começar falando sobre o novo possível presidente do Banco Central e ao que parece não deve ser o Galípolo, tá? São nomes muito piores, mas antes de a gente chegar lá, vamos voltar ontem, né, quando novamente o PT, a Glaze, o Lula vieram falar mal do Banco Central, mal do Campos Neto. Nessa vez até que o Campos Neto meio que deu um motivo ali, né, se reuniu com políticos da direita, porém ele já está meio que no fim do mandato, então ele pode estar pensando aí um futuro planejamento para ele, o que não quer dizer que ele esteja atuando contra o país, não faz nenhum sentido esse argumento. Aliás, diga-se de passagem, se fosse eu o presidente do Banco Central, já teria saído há muito tempo, já teria sido mandado embora, porque eu não ia aguentar as bobagens que Lula e Glaze falaram ao longo desses 2 anos aí, só besteira. Muitas dessas besteiras eles sabem que não faz sentido, mas eles falam somente pelo populismo, né? Enfim, então depois desse ataque, o Lira veio aqui falar, defender a autonomia do Banco Central e tudo mais. O que tudo indica é só bobagem, ele vai continuar até o fim do mandato, mas a grande questão é o novo nome que deve surgir quando o Banco Central, quando o Campos Neto sair aí do Banco Central, né? E aí é que, pelas falas do Lula ontem, tudo indica que não vai ser o Galípolo. Ele falou nas declarações ontem, escolheu um nome maduro, um nome calejado para presidir o Banco Central. E quando a gente fala em nome maduro e calejado, não combina com o Galípolo. Vamos lembrar que o Galípolo ele tem 42 anos e, assim, dependendo do que você estiver falando, 42 anos a pessoa é madura, realmente. Mas não para um cargo de presidente do Banco Central. É um jovem ainda para ser o presidente do Banco Central. Não faria sentido utilizar esses termos calejado e maduro. A gente poderia até usar o futebol como exemplo. O Zé Roberto ali, que eu sou fã, ele jogava ali no Palmeiras na lateral esquerda com 42 anos. Para um jogador de futebol é extremamente calejado e maduro. Porém, se ele fosse assumir o cargo de técnico do Palmeiras, seria um jovem técnico, né? Porque, na verdade, os técnicos costumam ter mais experiência, já ter mais rodagem, né? Então, assim, o Galípolo não é o calejado e maduro que o Lula tá falando. Bom, então uma vez que, segundo a intenção do Lula, pelo menos nas falas dele, demonstra que não é escolher o Galípolo como sucessor do Campos Neto no ano que vem, vamos entender então os nomes que o mercado está falando. E aí se prepara, tá? Toma um Dramin B6, como o gengibre. O gengibre é natural e faz bem, porque senão você vai pôr o almoço para fora aí, o janta, seja lá o que for. Então olha só, manteiga e mercadante. É piada isso, não é possível. Ô, Xandão, prende aí o valor, como é que é? O jornal Valor, né? Valor Econômico. Prende porque isso aqui é fake news, não é possível, cara. Manteiga Mercadante e Luiz Alwazo, sei lá como é que se fala esse nome aqui, que também é uma porcaria, tá? Então, até os economistas estão falando o seguinte, né? Que entre o Galípolo aqui, o Manteiga e o Mercadante são infinitamente piores do que o Luiz Alwazo, que é um pouco pior que o Galípolo, tá? Então o Galípolo é o melhor desses aqui, e aí a gente teria aqui o André Lara Rezende, que aí sim seria um bom nome, mas você acha que o Lula vai escolher alguém que é bom nessa vida? O André Lara Rezende, ele foi ex-diretor do Banco Central, ele foi presidente do BNDES e fez parte da equipe que criou o Plano Real. Mas não vai ser ele escolhido, seria mais ou menos como a gente pensar no Meirelles sendo escolhido ali, também poderia ser um bom nome, né? Mas assim, vai ser difícil, ele vai escolher um dos companheiros dele ali. E aí eu sou obrigado a ouvir que a COSA é uma porcaria porque ela não sobe, porque ela cai. Cara, as empresas, elas não vão ter uma boa performance, principalmente as que estão numa pegada de crescimento, enquanto o Brasil ficar nessa bagunça. Só que você também não precisa se desesperar, você comprou e caiu, calma, meu amigo. Eu invisto desde o governo Lula 2, né? Eu passei pelo governo Dilma inteiro, então essa sequência de besteiras acontecendo um governo atrás do outro levou o Brasil àquela espiral da morte. E essa espiral da morte eu sobrevivi a isso. Então se eu sobrevivi ao investimento no governo Dilma, vinha MP 579, eu desesperado, meu, que a bagunça é essa que está acontecendo? E ninguém falava nada, era tudo normal, parecia uma maravilha que ela estava fazendo ali. Então, naquele período, cada investidor parecia uma ilha isolada, né? Você sozinho ali. Hoje você não está sozinho, você tem vários outros investidores com você, você tem o Basta ali falando, comprei, até mesmo o Brasil que não gosta tanto, ele comprou de achar que tá absurdamente barato, né, conforme eu mostrei no vídeo hoje mais cedo. Então você não tá sozinho, você tá vendo que isso aqui vai te levar para um caminho certo no longo prazo, só que você tem que ter paciência. Você imagina, põe-se na minha pele eu lá,
na época da Dilma investindo sozinho, sem ninguém para ajudar, porque nem o Barça aparecia muito, hoje é muito mais aí com a internet e tudo mais, né? Aliás, deixa eu deixar bem claro uma coisa. É óbvio que política e economia faz uma influência muito grande no curto prazo nas empresas, e isso pode levar a uma oportunidade de longo prazo, vocês já entenderam isso, mas também não é garantia de que essas ações não vão subir enquanto a macroeconomia não melhorar, tá? Porque existem várias empresas que subiram as cotações em ambientes hostis, conforme os resultados vão performando bem. E assim, é meio que aleatório, tá? Do nada o mercado fala, opa, peraí, o negócio tá bom demais, vamos subir aqui, ou de repente tem algum destrave. Então, por isso que eu não fico esperando aqui, né? Só vou investir na Cosan quando a economia melhorar. Não, porque isso aqui pode acontecer em algum momento. Eu estou vendo que a empresa está fazendo tudo certinho, conforme já disse várias vezes aqui, né? Inclusive, nós temos uma notícia importante que pode ser um dos destraves aqui para já ter alguma altinha aqui, né? Olha só. Lembrando que a Cosan é um grupo envolvendo a Rumo, a Compass, a Moove, a Radar, a Raizen e a Vale. A Raizen, a Vale e a Rumo estão listadas na bolsa, enquanto a Compass, a Moove e a Radar não estão. A Compass e a Moove são as empresas que estão aqui na lista aqui para fazerem a IPO, né? Ou seja, para fazer oferta de ações na bolsa. Só que a Cosan que ela fez uma estratégia bacana, né? A bolsa está muito na baixa. Quem é que quer vender na baixa? A gente quer vender na alta para as ações serem muito valorizadas no IPO, né? Tem até aquela frase, né? It's probably overpriced, que é a sigla de IPO, que eles traduzem ali como está provavelmente com preço alto, né? Basicamente. Então, a ideia é você tentar vender o máximo caro possível, óbvio, esses são negócios, né? Então, a ideia aqui é fazer no momento mais apropriado na Bolsa do Brasil. Então, não é agora, não vai fazer o IPO da Compass, não faz sentido, né? Que ali atua com gás, né, no Brasil e tudo mais. Mas a Moove, ela se encaixa no IPO, não no Brasil, mas nos Estados Unidos. Então, olha só, a Moove é uma empresa de lubrificantes que atua na Europa e ela ganhou força aqui nos Estados Unidos depois de comprar a PetroChoice. Eu sempre digo para vocês que ela está crescendo bastante lá. Tem uma posição já relevante lá nos Estados Unidos também. Então, por que não fazer um IPO lá nos Estados Unidos? Uma ideia super bacana que faz todo sentido. A Compass talvez não teria a mesma visibilidade fazer um IPO lá, mas a Moove pode ter sim, é uma ideia muito bacana e eles estão avançando para isso, segundo notícias. Então olha só, aqui está a notícia, a Cosan contrata a Bank of America, JP Morgan e Citibank para fazer um IPO nos Estados Unidos da Moove. Essa informação foi dada por alguém que não quis se identificar porque é uma informação fechada, teoricamente, né? A Cosan detém 70% da Moove e a CVC Capital Partners detém os outros 30%. Ele foi adquirido por 562 milhões de reais na época e o valuation aproximadamente hoje é de 487 milhões de dólares. Então deu uma turbinada aqui bastante bacana, né? Esses lucros hoje em dia estão em 329 milhões, então a expectativa deles é fazer um IPO de 3 bilhões 290 milhões aproximadamente, né? Que é basicamente, olha só, é quase 10 vezes mais do valor do que a Cosan investiu na Moove há 6 anos atrás. Então a expectativa é de que nesse IPO a empresa seja valorizada em 3 bilhões 290 milhões de reais, né? Ou seja, olha só quantas vezes mais do que os 562 milhões de reais que ela comprou há 6 anos atrás. Isso é uma valorização gigante. Óbvio que ela não vai vender a parte toda dela, vai vender só uma partezinha ali para realmente destravar um valor, para também, por que não, captar um pouco de recursos aqui. A Moove, a Cosan, a CVC, o BofA, o Citibank, o JP Morgan se declinaram, negaram-se aqui a dar esclarecimentos. Então, assim, mais um motivo para realmente ter aí, onde tem a fumaça há fogo, né? Parece que aqui tem um fogo dos bons. Inclusive eu vi aqui na Confiro para ver a cotação da Cosan lá nos Estados Unidos, a ADR, tá? E assim, ela também não mexeu muita coisa, ou seja, o mercado neste momento ainda não vê. Eu acho que talvez ele vá ver alguma coisa quando sair o IPO e for bem sucedido, né? O fato é que isso pouco importa, só é questão de cotação, né? Se subir, paciência, a gente vai comprar mais caro, se ainda for pertinente comprar a empresa. O ponto bacana mesmo dessa bomba aqui é que realmente pode destravar um crescimento ainda mais bacana na Moove, pode inclusive ajudar um pouco na desalavancagem da Cosan, né? Então é uma notícia boa na minha visão. E agora falando do Banco do Brasil, a pedido aí de muitos, né? Tem esse ruído aqui onde o Banco do Brasil vendeu papel podre a clientes. Aí você tem que prestar atenção um pouco nesse tipo de título que é correto, né? O Banco do Brasil
vendeu papel podre aos clientes, e não o Banco do Brasil pegou empréstimos podres, né? Não, ele está repassando aqui CRIs, aliás, no caso aqui a CRAs, desculpa, podres para os clientes, e aí é uma questão de que talvez o banco, alguns funcionários, não sei, não estejam agindo com boa fé, talvez, mas isso aqui fica para um outro tipo de análise, né? Vamos entender aqui o que está acontecendo então, olha só. Então, segundo a matéria aqui do Observatório TV, eles falam que era um CRA da Zoltec e ele pagava então ao investidor 1% em dividendos mensais e ainda se valorizaria. Aconteceu essa valorização no primeiro momento, segundo aqui dá a entender é que foi artificialmente feita, né, pelo mercado, então meio que uma manipulação, segundo aqui a matéria, e que essa dívida era de quase 300 milhões e que o Banco do Brasil tinha total condições de saber que essa dívida aqui era impagável, já que o Raça Agro estava caminhando a passos largos para a recuperação judicial. E agora eles vão querer renegociar isso aqui. Como a Americanas fez ali, você vai pagar uma mixaria para o investidor do CRA aqui, né? E esse investidor vai ficar realmente na mão, vai se dar muito mal. Bom, então você vê aqui que num primeiro princípio, num primeiro momento, a não ser que o Banco do Brasil tenha feito algo realmente escandaloso, muito provavelmente o Banco do Brasil não tem um prejuízo aqui acontecendo com ele, e sim as pessoas físicas que investiram neste CRA. E aí vem o primeiro ponto, né? Você nunca, em hipótese alguma, de maneira alguma, deveria estar investindo em CRA, na minha visão, porque o risco não compensa, né? Você está literalmente tendo um risco de renda fixa, de renda variável, daquelas piores possíveis, para um retorno um pouco acima da renda fixa. Não faz sentido investir em CRAs. Lá no meu curso de investimentos, que está na descrição do vídeo dos comentários fixados, sempre lembro para vocês, a renda fixa a gente passa por isso aqui. Eu explico exatamente os riscos que envolvem num CRI e num CRA. Depois que você entende aquilo, você vai ficar... Eu tô maluco que eu vou querer um negócio desse. É quase que uma pirâmide, alguns deles, né? E qual é que é a pirâmide e qual que não é? Impossível saber, não faz sentido, tá? E ainda por cima, esse CRI aqui, ele ainda estava securitizado apenas 30%. Se tivesse 100% já seria um problema dos grandes, ele está 30%. Então assim, é uma desgraça, e segundo a matéria, realmente o Banco do Brasil agiu de má fé. Aí eu não sei se foi o assessor que vendeu isso, se foi o banco como um inteiro, se ele tem essas políticas de fazer esse tipo de coisa, o que me parece que não, né? É um caso meio que isolado, de vez em quando acontece, já vi várias coisas disso acontecendo com vários bancões, inclusive, né? Então me parece uma questão meio isolada. Não é que o Banco do Brasil está perdendo o rumo, não tem nada a ver com o governo também, é simplesmente aqui um assessor fazendo o que assessores fazem, que na minha visão é recomendar aquilo que traz mais lucro para ele. Provavelmente isso aqui trouxe um bom lucro para ele, ele recomendou para os clientes, pobres coitados, que acabaram caindo nisso aqui. Nunca caia... Assim, eu particularmente, eu não posso falar para vocês, mas eu particularmente eu nunca invisto em nada que o corretor ou alguém aí do banco vai me sugerir. Porém, pior ainda se for uma questão de um CRA, um CRI, nem mesmo debêntures, que ainda é melhor debêntures, que debêntures ainda tem ali o risco empresa. Acabou, você já sabe mais ou menos o que está acontecendo, na maioria das vezes. Tem que também ver o projeto, mas enfim, você já tem ali muito melhor mapeado e mesmo assim eu não gosto. Agora você imagina um negócio que, cara, isso aqui é um labirinto de problema, não vale a pena. E aí faz sentido, se você quer investir em CRAs e CRIs, investir via fundos imobiliários de papel, que eu também não gosto muito, mas ali tem um pessoal estudando, né? Por mais que eles façam uma série de besteiras, a maioria desses fundos imobiliários aqui, eles vão ter um estudo profundo da situação, ao qual eu, pessoa física, não tenho capacidade de estudar um CRA antes de investir, nem vale a pena, né? Qual o sentido de eu fazer um grande estudo num CRA ali, se eu posso investir na renda variável, estudar uma empresa e investir em empresas que estão de graça, como por exemplo, na minha visão, não é recomendação, Bradesco, Cosan, ou de repente continuar aqui no bom e velho Banco do Brasil, né? Por que não? Então assim, fuja de CRAs, fuja de CRIs. Se quer investir neles, aí você pode considerar de repente fundo de papel, mas que no caso nem isso eu gosto. Ou sim, invista em CRIs e CRAs, mas faça um estudo profundo, entenda exatamente aonde você está colocando o pé, o que na minha visão não faz sentido o esforço ali que você vai gastar de tempo. Então, no final das contas, não é uma recomendação de não investir, sim uma recomendação de não investir caso você não saiba exatamente onde está pondo o pé.
e 99 o quê? 100% das vezes o pessoa física não sabe aonde está colocando o pé quando investe num CRI e num CRA.